Olá, começando com o tema da live dessa semana, a transferência de gordura para rejuvenescimento da face. O tema da transferência de gordura é um tema hoje bastante relevante, tema de destaque internacional, discussão em congressos internacionais, enfim. É um tipo de tecnologia que a gente na cirurgia plástica foi aperfeiçoando com os anos e hoje é fruto até de, enfim, meu trabalho de pesquisa para o doutorado. A gente já sabe que a transferência de gordura, especialmente para a face, é bastante benéfica para reestruturar a face que perde seus volumes, perde sua estrutura. A face, com o tempo, na verdade, vai ganhando flacidez tanto das estruturas profundas, que são coxins gordurosos que temos, assim como pequenos ligamentos que mantêm as estruturas gordurosas profundas em posição. E a gente tem ainda gorduras superficiais, que é essa gordura que a gente palpa mais fácil, assim, logo abaixo da pele. Todas essas estruturas vão mudando com o tempo. E a gente já sabe há bastante tempo que a reposição dessas gorduras é benéfica no processo de rejuvenescimento. O que a gente tinha de muita dificuldade nas técnicas de cirurgia plástica era uma perda muito grande das quantidades de gordura que a gente transferia para a face. A gente retirava a gordura, por exemplo, do abdômen e fazia as injeções nas regiões que nos interessavam. Só que essas gorduras não se mantinham, porque não se sabia muito bem como fazer essa transposição. Hoje em dia as técnicas avançaram muito, por isso comecei falando a respeito das técnicas terem avançado por meio de pesquisa. Hoje a gente tem cânulas que fazem a retirada de gordura já específicas para essa manipulação, pensando na transferência, não é uma lipoaspiração simples, já então cânulas específicas para transferência. A gente tem técnicas onde usa decantação e até mesmo filtragem para poder separar elementos da gordura, por exemplo, elementos sanguíneos, soro, anestésico, que a gente utiliza para retirada, a gente separa na hora de fazer o processamento, já pensando na transferência. E a gente tem uma perspectiva grande hoje de melhora dos enxertos, pensando em diferentes densidades de gordura para diferentes regiões ou profundidades a serem tratadas. Então, a gente tem como manter uma estrutura, uma densidade um pouco maior de gordura, uma gordura mais estruturada, mais virgem, digamos assim, de tratamento, com basicamente os orifícios que a gente coleta a gordura, que seriam de 2 milímetros, por exemplo. E pode-se fazer por meio de espaçadores, onde a gente processa através de uso de seringas ou outros dispositivos, hoje tem outros no mercado, espaçadores que permitem que a gente fragmente essa gordura e ela se torna de menor dimensão, indo para 1,4 milímetros, por exemplo, ou 1,2, até, enfim, a nano partícula, que seria 0,5 milímetros, por exemplo. Então a gente tem como processar essa gordura, ter diferentes densidades baseadas nos tamanhos de fragmentação delas, e a partir disso consegue entregar uma gordura de melhor qualidade e de maior similaridade até para cada região que a gente deseja tratar. Então, normalmente a gente entra com áreas para áreas mais profundas, com gorduras mais densas. Essas podem ser até de 2 milímetros, mas normalmente utilizamos as de 1,4, por exemplo, que seria o mili enxerto, na terminologia médica, enfim. Numa camada intermediária temos a microfat, que seria uma gordura que serve para o subcutâneo, para as partes de gordura que a gente propriamente palpa logo abaixo da pele. E ainda os elementos de gordura, que seria o nanofat, que é essa gordura extremamente fina de 0,5 milímetros, quando processada,
É uma gordura extremamente fragmentada, basicamente até restos celulares é o que a gente transplanta, no caso, mais até propriamente do que a célula inteira, e esses elementos são suficientes para estimular as camadas superficiais da pele. Então isso pode ser colocado logo abaixo da pele, esses elementos, enfim, celulares, ou até por sobre a pele, depois de um peeling, alguma abrasão da pele. E isso estimula muito a vascularização da pele. A gente fala muito do enxerto de gordura por ter a capacidade de repor os volumes, mas muito do enxerto, além de repor o volume, se torna interessante, muito da ideia se torna interessante, porque ele realmente traz um elemento novo para um tecido que já está com um certo desgaste, ou seja, a gente já perdeu essa textura, já teve modificações da arquitetura básica da região, e a gente coloca esse volume e chegam ali novos vasos sanguíneos com volume de células vivas, muito diferente do que são os preenchedores, pura e simplesmente, à base de ácido hialurônico, e até mesmo os bioestimuladores. O bioestimulador, ele é desejável que ele estimule essa resposta de colágeno e tudo mais, que a gente comentou até recentemente, mas a gordura estimula, além dessa resposta, toda a vascularização da região. Então, ela estimula vasos sanguíneos novos, uma resposta inflamatória que cursa também com uma estruturação de colágeno e estruturação de trabéculas, enfim, da matriz que faz parte da gordura das regiões tratadas. E, por última instância, além de melhorar essa arquitetura, é capaz de melhorar a vascularização que chega até a pele. Então, mesmo áreas profundas tratadas ajudam até na qualidade da pele. E a gente procura tratar por camadas até a parte da pele com os extratos de diferentes densidades de gordura. Então, lembrando que mesmo na profundidade tratando já melhora por um efeito secundário, mas a gente o que deseja é tratar camada por camada até chegar na pele. Aqui as perguntas chegando em relação a regiões e idade, né, para fazer o tratamento. A gente sabe que a partir dos 30 anos a gente já tem perda tanto do volume quanto dessa questão da densidade dos tecidos, especialmente dessa região do malar. O que acontece? Começa a haver uma flacidez das gordurinhas, da própria musculatura, a partir dos 30 anos já, e diminuindo essa densidade, aumentando a questão da flacidez, começa a pesar, digamos assim, no sulco nasogeniano, a pesar em última instância para regiões mais baixas da face, culminando até com um apagamento, uma alteração do contorno do próprio arco mandibular. Então a gente tem, a partir dos 30, essas modificações, e dependendo da modificação que aparece em cada paciente, já a partir de 30 a 35 anos, há a possibilidade de tratamento, colocação de pequenos volumes para que tenha assim, um tratamento com naturalidade e uma evolução mais benéfica em termos de rejuvenescimento a longo prazo. Então, obviamente, as alterações começam aos 30, mas elas vão evoluindo. Então, com 40 anos essas alterações são bem maiores, com 50 anos já são bastante até, entre aspas, dramáticas, se ninguém pensou em corrigir nem mesmo com preenchedores essas alterações. Então, entre 50 e 60 anos, as alterações são bastante marcadas, e esses pacientes que não fizerem, ao menos nessa faixa etária, esse tipo de correção, vão ter um efeito em relação ao envelhecimento bastante marcado. E a gente vai observar que, como um todo, não só em relação aos volumes, mas também em relação à flacidez e tudo mais,
isso vai ser bastante acelerado nesses pacientes que tiverem, enfim, pouco cuidado com essa questão do envelhecimento dos volumes. A questão de fazer uma vez o procedimento e refazer o procedimento. Atualmente a gente tem esse entendimento que a partir dos 30 anos a gente tem as modificações, então há pacientes que precocemente entre 30, 40 até os 50 anos fazem o procedimento e vão ver de início um grande ganho, né, na parte de projeção, na melhora de textura e mesmo de projeção, e com o passar do tempo vão perdendo essa projeção naturalmente, óbvio que de uma maneira bastante lenta em relação ao período que não teriam feito nenhum procedimento. Digamos, se um gêmeo faz o procedimento e outro não, a evolução do envelhecimento é completamente diferente de um para o outro. Isso a gente sabe até em relação às cirurgias de face dos faceliftings. Mas, enfim, há uma perda com o tempo do resultado. Então, pode-se fazer sem nenhum outro problema a recolocação das gorduras, se desejado, numa segunda sessão. Isso pode ser feito poucos anos depois ou ainda com mais tempo, anos depois, como 5 anos, 10 anos depois, assim como as cirurgias de face já foram indicadas no passado. O que a gente deseja sempre com essa possibilidade da utilização da gordura é realmente a possibilidade de naturalidade de resultado, não apostando em colocar volumes exagerados, e sim volumes em locais-chave, digamos assim, e a partir daí gerar estruturação e melhora de qualidade de tecido. Isso que é o verdadeiro rejuvenescimento facial, cirurgias mesmo de facelifting, onde a gente tem apenas reposicionamento e retirada de excessos de tecido, como excessos, né, de pele nessa região ou mesmo do pescoço. Normalmente elas não são cirurgias que, óbvio, elas modificam muito a face, mas não mudam a história do envelhecimento. Elas não mudam a biologia do envelhecimento. Neste caso, colocando a gordura, a gente tem uma alteração nas próprias células. Então, o tecido se torna de melhor qualidade. Então, aí sim temos um rejuvenescimento verdadeiro dos tecidos. Não só do aspecto, né, da face, mas sim um rejuvenescimento propriamente do tecido. Ó, o Fábio nos elogiando aí. Fábio, fã de carteira, hein, Fábio? Legal. Obrigado pela presença, pessoal. A Vanessa, a Ângela, conversar um pouquinho com vocês aqui, já que a gente já passou algumas informações. Tem gente que já conhece um pouco da minha filosofia de trabalho. Tá aqui a Suzana, conhece também. A Leia, a Deise, que estão sempre comigo. Mas eu acho importante passar essas informações, porque muita gente não conhece muito bem como é que é esse tratamento da gordura, o que realmente ele pode oferecer, e realmente modifica a qualidade do tecido. Isso eu acho que é o ponto principal desse tratamento. Além de oferecer, obviamente, as reposições de volume, a melhora dos contornos, que é um objetivo bastante grande em quem busca o tratamento. Enfim, a gente tem transições melhores dessas posições, desenhos melhores dos contornos, tanto de terço médio como terço inferior da face. Tudo isso é possível com a transferência de gordura, mas melhora a qualidade. Isso é um diferencial muito grande. Hoje mesmo o termo, como se fala da harmonização facial, muito em voga o termo, que seriam basicamente alterações de proporções, para que a gente tenha proporções melhores de elementos da face, como harmonização, né, ou melhor proporção do nariz em relação ao aumento, ou do nariz em relação à região do malar, da bochecha. São
todos esses tipos de procedimento que são feitos com preenchedores à base de ácido hialurônico podem ser feitos com a gordura, com um resultado em termos de volume muito semelhante, mas um volume que não é basicamente de um material inerte, e sim de um volume vivo que tem toda uma interação, vai participar da estrutura por similaridade com o tecido da gordura do próprio paciente. Aqui a Alessandra perguntando qual a região mais indicada. A região mais indicada, na verdade, é que tem maiores sinais em relação ao envelhecimento do paciente. Mas, de maneira geral, o que a gente observa, né? A história do envelhecimento é de perda de gorduras dessa região da face e até perda também de volumes ósseos. Então, tem perda de volume de gordura e perda de volumes ósseos em toda a face. Mais evidente nessa região, que é uma das regiões que a gente tem mais projeção na face. Mas, enfim, essa porção diminui bastante, a região das têmporas diminui bastante e a gente tem um afilamento de toda essa região, inclusive da própria mandíbula. Então, se a gente for pensar em readequar esses volumes, a gente deve pensar em readequar esses volumes tanto profundos, justaósseos, quanto mais superficiais, da região do malar, da região temporal, e pode-se aproveitar e fazer a reposição de volume de toda essa região do contorno facial. Na região do centro da face, é muito importante ainda prestar atenção nesses sulcos que se tornam pesados. Se a gente não tem a correção com pura e simplesmente a elevação dessas regiões, pode ser bastante interessante atenuar um sulco ou pura e simplesmente acrescentar volumes em áreas ósseas, o nasogeniano, o lábio mentoniano e propriamente o mento e o lábio. São áreas todas essas bastante comuns de tratamento nas cirurgias de transferência. Tá? Como a gente comentou ainda, pode-se colocar volumes em relação ao nariz para adequação da projeção com o mento, e a gente muitas vezes observa o contorno que vai além da própria face, e sim já pega a região do pescoço. Então, muito comum fazer essas reposições, essas transferências todas de gordura para a face, ter a melhora do aspecto das projeções e de qualidade de pele, enfim, das estruturas faciais, e também tratar a região do pescoço. E o que a gente faz no pescoço? Normalmente faz lipoaspiração de toda a região submentoniana. Então, do mento adiante até a primeira prega cervical, primeira dobra cervical, indicamos lipoaspiração, assim como lipoaspiração de toda essa região da linha da mandíbula. E para que não tenha excesso de pele, flacidez excessiva da região do pescoço, normalmente a gente tem essas reposições de volume junto à mandíbula, que, como a gente comentou, está mais afilada, então é benéfico a gente ter o ângulo ósseo mais definido, e essa pele, na verdade, é ocupada, a pele que seria do pescoço, é ocupada para a transição da mandíbula, definindo melhor não só a face, mas também o ângulo da mandíbula e, por consequência, o pescoço. Então, a parte da papada e toda a região cervical lateral, que muitos pacientes buscam tratamento, e a partir dos 30, 40 anos realmente se tornam mais evidentes as alterações, são passíveis de correção, e aí não é pura e simplesmente a transferência, mas sim um tipo de lipoescultura facial. A gente retira gorduras de algumas porções, né, falando do pescoço e do contorno da mandíbula, e coloca realmente, faz a transferência para essas regiões faciais e de contorno da face. Muitos pacientes perguntam em relação a que áreas a gente deve pensar na gordura para retirada. Tem áreas melhores que outras? Tem áreas melhores que outras. Normalmente a gente vai indicar a retirada de áreas
onde tem depósito, tem um depósito mais evidente. E não é só para se livrar de uma gordurinha localizada a mais. É justo porque aquela gordura tem características biológicas melhores para reserva. Então, é mais fácil de pensar que essas gorduras a longo prazo vão sobreviver e ter uma melhor capacidade do que gorduras que são mais moles, mais flácidas, enfim, que são com uma rarefação de tecidos celulares. Então, a gordurinha do baixo abdômen, abaixo do umbigo, a gordura do flanco, que seriam as laterais do abdômen, e ainda a face interna da coxa e a parte lateral da coxa nas mulheres, o culote, que é uma gordura também bastante chata até de perder, são áreas que para doação de gordura são escolhidas. Tá? O primeiro sítio, na verdade, o abdominal. O segundo sítio seria o flanco, por ter uma boa característica biológica e ainda ser uma facilidade de acesso. E ainda como terceira opção, a região das coxas entre culotes e face interna das coxas. Como a gente mencionou no início, a técnica de retirada hoje é bem apurada, só retomando o tópico. A gente utiliza então cânulas específicas para retirada, cânulas essas que têm ranhuras específicas para traumatizar menos o tecido, e orifícios de retirada menores que cânulas de lipoaspiração convencional. Logo que é retirada essa gordura, então, ela é processada. Hoje, na verdade, temos filtros que utilizamos durante a cirurgia, ou seja, enquanto a gordura é retirada, ela já vai para um tipo de sistema onde ela é dividida entre gordura propriamente e um sobrenadante, que seriam líquidos que ficam depositados numa profundidade. Então, o que facilita a separação e a limpeza, a purificação, no caso, dessa gordura. E além de ter essa parte do processamento por pura e simplesmente divisão dos líquidos e purificação da gordura, em seguida a fragmentação da gordura por técnica mecânica. Tá? Isso está bem documentado hoje. Há um grande benefício em diminuir a particulação da gordura para facilitar depois a integração, onde a gente vai colocar com, digamos assim, fragmentos de gordura menores do tecido menor, colocar no leito receptor e esse tecido receber vascularização, receber vasos sanguíneos em uma melhor qualidade do que pura e simplesmente colocar um grande bolo de gordura, digamos assim, onde a vascularização não chega muito bem e esse tecido, essa gordura que deveria ficar no novo leito, né, no local desejado, ela pura e simplesmente não sobrevive e é absorvida. Então, fazendo esses processamentos, fragmentando a gordura, posteriormente injetando com cânulas específicas em locais específicos, em múltiplos trajetos, enfim, uma parte técnica bastante depurada, a gente tem realmente essa integração, essa persistência do tecido transplantado. E a partir daí que a gente tem, então, os reais benefícios do tratamento. Em termos de cuidado de pós-operatório, eu queria passar algumas informações ainda. Como a gente retira gordura de um lugar e coloca em outro, há um trauma, e não é um trauma pequeno, mesmo sendo a gordura do próprio paciente. A gente tem um inchaço, pode ter áreas de hematomas, enfim, equimoses, alterações de cor, e normalmente a gente não indica nas áreas enxertadas drenagem, pura e simplesmente anti-inflamatórios e gelo local, para que pura e simplesmente esse edema regrida e que não através de massagens, enfim, haja migração
das gordurinhas colocadas. A gente quer que essa gordura fique em repouso, sofra o mínimo possível de ação inflamatória, e então logo essa inflamação maior vai embora, que ela comece a ser assimilada como sendo do próprio local, enfim, e comece a gerar as alterações de novos vasos e de estruturação que a gente originalmente desenhou para ela. Nos casos onde a gente tem lipoaspiração associada, como a gente falou, na região do submento, então aqui sim temos bandagens compressivas de início, ataduras, e num segundo momento bandagens elásticas que a gente abre e fecha, enfim, dá uma certa liberdade para o paciente ao longo do dia de tirar e colocar, maior conforto, mas é importante usar pelo menos entre 7 e 10 dias compressões nessas áreas aí sim de lipoaspiração, e nas áreas de lipoaspiração é muito interessante a gente ter a preocupação com as drenagens, para que não se acumulem líquidos que num futuro se transformem em fibroses, áreas cicatriciais mais espessas, e essas áreas sim ocupando espaços, né, que a gente não deseja que sejam ocupados por tecido algum, pura e simplesmente que a pele sofra aderência, né, no plano mais profundo, com o mínimo de volume possível, para que a gente tenha umas definições mais compatíveis com o que se faz na sala de cirurgia. Em média, de 7 a 10 dias temos a parte do inchaço e desconfortos maiores, nessas transferências de gordura mais completas da face, que envolvem também a lipoaspiração. Com 2 semanas o paciente já está bastante bem, apresentável, enfim, pode, a partir dos 10 dias, exercer suas atividades normalmente, e o resultado ao longo do tempo vai melhorando, só vai melhorando. A gente tem, obviamente, com 10 dias um tipo de apresentação, 2 semanas passam, isso é o período mínimo de pós-operatório, digamos assim, em termos de cuidado, até para essa questão do inchaço e retorno ao inchaço do pós-operatório inicial. Então tem que se obedecer, digamos assim, repouso e algum cuidado maior, mas obviamente esse período de tempo inicial é bastante diferente das 2 semanas que seguem. Então 2 semanas iniciais são muito diferentes do pós-operatório de um mês. Um mês é muito diferente de 2 meses, e a gente tem com 3 meses um resultado já bastante satisfatório da cirurgia, que mostra já os detalhes da cirurgia que a gente fez, enfim, detalhes até mais sutis, como quando faz a correção das olheiras, desses pequenos sulcos e marcas que tem perto dos olhos, que realmente são mais tênues. Já com 3 meses a gente tem uma transição muito melhor dessa parte. De início é uma parte que fica um pouco mais inchada. Então, com esse período de 3 meses, a gente tem esse tipo de resultado mais visível. Com o passar do tempo, isso só melhora. A gente começa a ver a melhora da textura de pele, tudo relacionado a essa questão da qualidade. Então, 3 meses é diferente de 6 meses, que é diferente de 1 ano. E a gente considera que, a partir de 1 ano, a gente tem o resultado final desse tipo de procedimento. E realmente os resultados são muito interessantes. A partir daí a gente luta por uma manutenção do resultado, para não perder o que ganhou. Tá? Não é uma vacina, realmente ele muda bastante todo o contorno e melhora bastante a perspectiva do envelhecimento futuro, mas também o paciente que faz esse tipo de tratamento merece um tipo de manutenção com ácido hialurônico em algum sulco, uma ruga mais fina, que é uma quebra de pele, vai merecer também uma aplicação de ácido hialurônico. Então isso a gente deve ter em mente, que deve ser mantido ao longo do tempo, até para uma durabilidade, um aspecto melhor da cirurgia. Acho que o tópico por hoje
fica por aqui. São bastante informações, é uma tecnologia nova, dessa maneira como a gente faz, e a gente só vê com bons olhos isso ocupando cada vez mais espaço na cirurgia de face. Pode ser associado a cirurgias de facelifting. Isso cada vez mais aparece e vai ser o tópico de uma nova live. Na próxima semana vamos falar a respeito de cirurgia de facelifting e, dentre os tópicos, alguma coisa do enxerto de gordura nesse tipo de cirurgia. Tá bem? Boa noite a todos. Até a nossa próxima live.